Muito legal estar aqui para partilhar com vocês esse tempo. E realmente é uma dor muito, muito forte a questão do tempo para mim. Então, a minha maior necessidade e dificuldade não é vender, não é conectar, é ter tempo. E aí, né, você pode falar assim, isso é um problema bom, mas é um problema. Então, tudo que for um problema e que você percebe que te impede de ir para o próximo passo, é um problema grave e está te atrapalhando. Então, eu quero agradecer muito. Então, assim, Fábio, Tati, todo mundo que começou a dar o depoimento, porque a riqueza do grupo me fez entender o quanto vocês também fazem parte do meu processo. Eu sou a Raquel, que não vai na Hot City. Então, vou me apresentar. Sou eu, a Raquel. E aí... Não vou, gente. Eu vou contar para vocês por que eu não vou. Olha eu me defendendo, né? Eu fui até o dia o processo que a gente fez do coach, o Master Performance. Depois do Master Performance, eu não voltei mais. Porque eu não faltava nenhuma. O que o Master fez comigo? Me fez entender... parte do aceleramento que eu estava e que eu precisava parar para organizar. Então, a minha ausência foi uma ausência para a organização, porque eu sou uma executora. E na minha mente, os passos precisam... Eu preciso dar um passo bem estruturado. Eu preciso acreditar. Se eu começar a fazer atropelado, não vai. Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso fazer. Então, o que eu aprendi... eu apliquei. Então, peraí, eu parei tudo, entendi isso aqui, eu vou aplicar. E aí eu vou contar para vocês como é que está hoje. Primeiro, esses são os meus meninos. Né? Esse é o Marcos, meu marido. Esse homem é extraordinário. Esse é o homem que vai me deixar rica. Né? Esse cara é sensacional. E os nossos 3 filhos. E por que eu começo por eles? Eu começo por eles porque ontem... quando o George, né, fez aquela pergunta em uma das tarefas, qual é o seu porquê? Eles são o motivo que eu preciso ter mais tempo. Por quê, Raquel? Porque o Marcos e eu estamos formando homens. E nós estamos num momento onde o mundo precisa de homens fortes. Então, eles precisam ver isso em nós. Nós trabalhamos juntos, somos totalmente diferentes. Vamos fazer 27 anos de casado esse ano. Sou uma colérica sanguínea casada com fleumático melancólico. E no dia que nós entendemos que somos uma potência junto e que Deus nos chamou para coisas especiais, Ele tem uma semente e eu sou a mulher que gero as ideias. Você que é a mulher que está aqui, você nasceu para gerar ideias, negócios, filhos, projetos, gerar sonhos, fazer isso acontecer e Ele tem a semente. Então Ele me direciona e eu sou virada no raio. Mas se eu não tiver direção, gente, eu causo graves acidentes. Então, eu preciso de alguém para me direcionar. Por isso que eu preciso de um mentor e desses igual o George, que fala mesmo, não me dá moral. Né? A Raquel, que não vai. Então, cada um funciona de um jeito e eu funciono dessa forma. Então, esses são os meus meninos. E aí, ontem também, quando um dos exercícios tinha uma pergunta assim, quando você percebeu que você precisava fazer isso? Que você precisava, ou quando foi o teu chamado, alguma coisa assim, era a pergunta, né? Porque desde quando você percebe que tem algo para entregar? Faz bastante tempo, eu tenho 44 anos, e eu vou contar bem rápido, mas aos 8 anos eu tive uma doença séria e rara. Eu dormi bem e acordei doente. Eu perdi o controle do lado direito do corpo. Eu dormi bem e acordei. Eu tinha movimentos involuntários. Braço mexendo, perna mexendo, minha boca ficou torta. E eu passei assim 3 meses. Meus pais me levavam no médico, o médico não sabia o que eu tinha, eu voltava. Por 3 meses eu ia um dia sim, um dia não, aqui no Hospital São Paulo. Até que com 3 meses os médicos descobriram, deram um diagnóstico que eu tinha uma doença chamada Coreia de Sydenham. Eles não sabiam, era uma doença autoimune, eles não sabiam na época como tratar, o que fazer. Tinha mais uma menina no Brasil com 12 anos e 21 pessoas no mundo estavam com o mesmo caso e eles estavam acompanhando um tratamento. E os médicos disseram para o meu pai, se ela viver, ela vai viver até os 18 anos.
E a probabilidade é que ela fique louca e aleijada. Aleijada, não fiquei. Louca, a gente não tem tanta... Existem algumas dúvidas, né? E eu me lembro que eu fiquei doente, gente, por 9 meses assim. Cada dia o meu caso ia piorando, até que um dia eu não consegui mais andar, não consegui mais falar. E eu colocava um lado do corpo na parede para apoiar e eu me arrastava. E foi um momento muito difícil. E uma noite eu estava com muita febre. Naquela noite eu deitei e eu disse assim: Deus, eu aprendi na escola dominical que se eu tiver fé e for do tamanho de um grão de mostarda, eu posso dizer para essa montanha se mover e ela vai. E eu tenho fé. Eu tenho fé que o Senhor pode me curar. E eu quero ficar curada. Se eu morrer, não tem problema. Eu fiz exatamente essa oração. Mas se eu viver, também tem uma coisa que eu quero pedir. Eu quero ficar perfeita. E naquele momento eu conseguia cantar. Eu abri o inário e comecei a cantar. E eu disse assim: se eu morrer, eu vou morrer cantando. Mas se eu viver, cantar e falar vai ser a minha forma de agradecer. E aí eu comecei a cantar. E eu era criança e meu pai cantava para mim todos os dias. Meu pai falava assim para mim: você vai ficar bem. Meu pai cantava assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passo temporal. Eu dormi, no outro dia eu acordei, quando eu abri os olhos, eu falei: meu Deus, a minha sensação, eu fiquei impressionada que eu acordei. Eu olhava para mim, eu estava igual, mas dentro de mim eu estava curada. Eu chamei minha mãe e falei: mãe, eu quero lavar a louça. Minha mãe falou: mas você não consegue. Eu falei: mãe, eu consigo. Eu lavei a louça. Mas eu olhava, eu estava igual, mas dentro de mim, eu estava curada. Eu acredito que uma frequência do céu naquela hora entrou em mim e eu tinha convicção disso. Falei: mãe, eu quero ir para a escola. Eu fui para a escola, eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Eu fiz todas as provas, eu passei de ano. Quando completou exatamente 9 meses de doença, da forma, a menina do Brasil que tinha também, ela faleceu no meio do processo. E quando eu voltei, né, um dia eu acordei sem nada, acordei e estava bem. Meu pai me levou no médico, eles me examinaram e disseram assim: nós não podemos explicar, mas a Raquel não tem mais nada. E aí eles disseram assim: tem uma coisa, a Raquel não vai poder ter filhos. E eles deram uma série de situações. Eu não ia poder ter filhos, os meus ossos iam ficar muito frágeis, uma série de coisas. Eu tomei bezetacil dos 21 anos, dos 8 anos até os 21, a cada 21 dias. E ontem, quando o George falou que era para a gente voltar em um momento especial, eu voltei enquanto eu me casei com o Marcos. Porque quando nós nos casamos, e o Marcos sabia que eu não podia ter filhos, mas dentro de mim eu pedi uma cura completa, então eu tinha certeza que eu teria filhos. Ele disse assim para o meu pai: eu estou casando com quem ela é, não com os filhos que ela pode me dar. Se Deus tiver filho para nós, Deus vai nos dar filhos. Eu tomei anticoncepcional por 5 anos, porque eu sabia que no dia que eu parasse de tomar remédio, eu ia engravidar. Com 21 dias, depois de 5 anos de casado, com 21 dias que eu parei de tomar remédio, eu engravidei do Rafael, que tem 20 anos. O Rafael tem 20 anos hoje. Depois do Pedro, depois do Tiago. São 3 prematuros, foram 3 partos de risco. E esses 3 meninos transformaram a nossa vida. E aí, o propósito do céu é tão poderoso que quando eu entendi que eu precisava falar, por muito tempo, eu sempre falei, gente, sempre falei, mas por muito tempo eu falei no lugar errado e para as pessoas erradas. A minha mensagem era poderosa. Enquanto um monte de gente queria me ouvir, eu estava falando para quem eu queria falar, não para quem queria me ouvir. Então, às vezes, parte da venda que a gente não faz, ou do resultado que a gente não tem, é porque você, às vezes, pode estar falando para quem você quer falar e não para quem precisa te ouvir. Quando você para e começa a falar para quem tem sede do teu conhecimento, o jogo muda e a história muda.
E aí, pode passar o próximo, por favor? Tem aí? Vou passar aqui. Eu comecei a me liderar primeiro e tive a virada que transformou meu faturamento em mais de 500 mil em 5 meses. No dia que a Tamires falou assim para mim, Raquel, você está com 470 mil. Eu quero fazer a sua plaquinha. Eu sou muito competitiva, né, gente? Aí ela falou assim para mim, eu quero fazer a sua plaquinha, eu já vou fazer de 500 mil, mas se você não completar, no dia você não vai receber a plaquinha. Ah, Tamires, terrível essa Tamires. Isso tem acho que uns 10 dias. Meu faturamento hoje está em 521 mil. Né? 4 foi feita agora há pouco, aí que mandaram o link do cartão. E o que aconteceu então? O meu posicionamento mudou. Meu posicionamento mudou. Não foi. Eu não fiz ainda o que eu devo fazer, mas o meu posicionamento mudou, porque eu entendi a cada reunião que a gente tem, e eu sempre peço socorro, gente, eu não estou conseguindo aqui, como eu faço? E a equipe está disponível para me ajudar. A Tamires, eu acho que foi um dos nomes que eu mais falei nos últimos meses. Tamires. Aí depois algumas pessoas me chamaram, aí eu voltava, Tamires, eu não sei quem é essa pessoa que está me chamando, e se eu conversar com ela e com você, eu não vou saber com quem eu estou falando, fala comigo, me ajuda. E todo o acesso, então, estar aqui para mim é um lugar seguro, porque eu tenho as respostas que eu preciso quando eu não consigo dar o próximo passo. E o próximo, pode passar, por favor? Escute e siga a direção do especialista. Se nós estamos aqui, e se nós compramos uma mentoria, é porque você sozinha conseguiu ir até um momento. Daqui para frente, você não consegue sozinho. Eu não consigo sozinha. Eu sou muito boa em muitas coisas, em outras eu sou péssima. Então eu preciso de ajuda. Não diminua o que você é e o que você já sabe, mas não negue aprender o que você ainda não sabe. Então, quando eu não sei, eu falo, eu não sei. Quem pode me ajudar? E eu vou atrás de um especialista. E o especialista normalmente não é quem você ama. Tua mãe te ama. Se você for falar para ela que você está com palpitação, ela vai chorar junto com você. Tua mãe não é a pessoa certa. A pessoa certa é o cardiologista. Então, procure a pessoa certa. Fale com a pessoa certa. E o Jorge, a Ivana e a equipe são as pessoas certas que têm me ajudado nesse momento. Ouvir é diferente de seguir. Você está no mercado e você pergunta assim, onde fica o feijão? E aí a pessoa fala assim, fica ali na terceira gôndola. É uma coisa. Agora, quando a pessoa fala assim, sabe aquele atendente que fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar onde está o feijão. Então, ouvir e seguir são coisas diferentes. Então, eles me ajudam, eles pegam na mão da gente e nos levam. Então, essa é a importância. Não veja tudo para depois aplicar. Pratique um pouco a cada aula. Eu vou assistir 3 módulos inteiros, só depois que eu fizer todo o curso é que eu vou... Não. Comece a praticar ali, um pouco, assistiu a aula, o que dessa aula mexeu comigo e eu vou aplicar. Então, quando eu assisti, quando a gente fez aquela imersão, mexeu tanto comigo, e eu fui anotando. E antes de eu ter mais conteúdo e de eu ficar inchada de conteúdo, eu quis praticar o que eu já tinha entendido que eu precisava fazer. E coloque a sua identidade no que você acabou de aprender. Faça parecido com você. Ativado por eles, mas parecido com você. Gente, nem que eu queira eu vou parecer com a Ivana. Não dá. Não dá. Nós somos pessoas diferentes. Então, não tente parecer com quem está aqui. Se inspire, mas faça conteúdos que tenham a tua identidade. Se comporte de acordo com o que o teu cliente identifica que é você. Próximo, por favor. Organize seu processo e comece a mudar. E aí, gente, organizar meu processo é difícil. Por quê? Pense uma criatura que tem dificuldade com qualquer coisa de tecnologia. Aprendi a passar e-mail esses dias. Aprendi a mandar e-mail esses dias, porque o Marcos falava assim, teu e-mail é muito infantil.
Tive que aprender. Qualquer coisa ligada... Gente, o que para muita gente, um link é uma coisa fácil. Eu pego o link e falo assim, tá, Marcos, eu vou fazer o que com esse link? Onde é que é para eu colocar isso aqui? Eu vou mandar esse link para quem? São as minhas limitações. Então eu precisei parar de negar e falar assim, ah, não, isso aí outra pessoa faz, eu não quero saber. Tenha pessoas que te ajudam, mas entenda como fazer. Não negligencie o que você precisa conhecer do seu negócio. O processo de mudança não acontece em pouco tempo. Tenha paciência, mas não pare. Não pare, tenha paciência, não desespera, vai dar certo. Defina o que você quer primeiro de resultado. O meu foco nessa mentoria era ter mais tempo. Para ter mais tempo, eu precisava começar a atender em grupo. E o que me fez montar o grupo foram vocês. Porque cada vez que eu participava de uma reunião em grupo e alguém entrava e falava, e outra entrava e falava, e outra entrava e falava, aquilo foi me convencendo do poder do grupo e o quanto era enriquecedor ter todos vocês e ouvir todos vocês. Quarta-feira que vem é a minha primeira aula em grupo. Nós estamos lá em 25 mulheres. Raquel, como vai ser? Vai ser igualzinho o Jorge faz. Eu coloquei assim lá no grupo. As aulas ficarão gravadas e vocês terão acesso. Falaremos por 40 minutos sem interrupções. Logo após, a gente pausa e começa uma sessão de perguntas. Vamos ver na prática como vai ser, porque no negócio ele está bonito. Mas eu estou seguindo um modelo. Então, é o que eu vou fazer na próxima semana. E eu estou projetando e escalando os grupos. Ah, esse é um grupo de mulheres, porque eu falo que eu sou uma doula. Eu trabalho, são duas frentes de trabalho. Uma frente que eu treino equipes de vendas e atendimento no presencial. E essa segunda equipe eu trabalho com mulheres que estão grávidas do seu negócio. Estão grávidas da sua empresa. E aí eu tenho alguns casos. Tenho nenéns que nasceram prematuros. Empresas que nascem prematuro dão problema, porque nasceram antes da hora. Ela pensou, foi lá e montou. Não precificou, não sabe como fazer, não sabe organizar. Então eu cuido dessas mulheres. Tem outras que estão quase morrendo, ela e o bebê, porque o neném já está 10 anos na barriga dela. Tem 10 anos que ela sonha em ter uma empresa e não consegue abrir a empresa. Não consegue tirar o sonho do papel. Então eu ajudo nisso também. Então são para essas mulheres esse grupo que eu estou começando. Então... não parei o que estava dando resultado. Eu só modifiquei o que precisava. E também eu tive que abandonar uma sobrecarga. Junto eu tinha uma loja de louça. Nós somos pastores. Somos copastores na nossa igreja. Eu sou uma pastora voluntária. Tenho funções na igreja. Então tem as empresas, a mentoria, 3 filhos, o Marcos, a casa... Tinha uma loja de louças nesse processo, então quando vocês me viram ausentes foi porque eu entendi que eu precisava fechar ciclos. Nesses quase 60 dias, eu fechei 2 empresas, liquidei. Galera, estou liquidando. E por quê? Porque eu me apego, gente. E dava dinheiro. Um negócio que eu vendia 60, 70 mil, assim, só em grupo de WhatsApp. E parar com esse trem, gente? Falei, não vai dar mais. Gente... isso aqui vai acabar. Liquidei. Por quê? Porque não dá para você atirar para todo lado. Precisa focar. E enquanto você estiver apegado àquilo, achando que eu não posso perder isso, você está desperdiçando coisas poderosas que Deus já entregou para você. Foque no que é essencial. Foi assim que eu tive mais tempo. Gente, vocês acreditam que semana passada eu dormi, era 8 horas da noite, eu estava dormindo, era meu sonho, 8 horas da noite deitar em paz, assim, e eu fiz isso. Achei que não ia acontecer. Deu certo. Até tomei banho de 40 minutos. Ó, que luxo! Isso é um luxo, gente, é um luxo. Resultado para mim, foi muito bom. Foi muito bom. Próximo, por favor. Parei de vender individualmente. E mudei minha forma de escalar. Esse parei de vender individualmente, eu ainda estou em processo de libertação, tá, gente? Eu estou limpa eu estou limpa 2 horas, é bem isso, tá? Porque eu ainda vendo individualmente
e vou precisar isso, os processos. O que facilitou é que eu vendo individualmente e coloco elas num grupo. Então a aula vai ser em grupo, mas eu ainda estou vendendo individualmente. Mas eu preciso melhorar e automatizar isso. Não dá mais para continuar no modelo 1 a 1. E a virada de chave foi entender que o próximo nível ia me exigir as vendas em grupos. Essa mudança estrutural está ligada à minha escalabilidade e o tempo livre, que para mim hoje é o que é mais precioso. E uma coisa importante, quando você não decide o que precisa ser feito, você começa a errar na promessa que você faz. Então, como eu trabalho com vendas e atendimento, a minha promessa sempre foi assim. E eu sempre ensinei isso. Quando um cliente entrar em contato com você, você não pode deixar o cliente ficar esperando. Ok? Eu sempre ensinei isso. O que eu comecei a fazer? Deixar o cliente esperando. Por que eu comecei a deixar o cliente esperando? Porque eu estava desfocada em 1 milhão de coisas. Então, eu comecei a ser incongruente. Então, cuide disso, para que você não perca a sua força e a sua autoridade. Tem mais um? Construa vínculos reais, mesmo que online. Nunca vivemos um tempo onde as pessoas estão precisando de pessoas. Então, seja real, seja verdadeiro, seja verdadeira com as pessoas. Tenha, sim, o seu sonho, o seu desejo, mas não perca a verdade e quem você é. Pessoas compram de pessoas. Ouça com vontade de entender e não de responder. Preste atenção. Quando você e eu prestamos atenção no que o cliente está falando, ele mesmo nos dá todas as respostas que nós precisamos usar para fazer o fechamento com ele. Não tenha pressa de ouvir, entender e se importar de fato com a pessoa. Até o George, ou foi o Guilherme que falou para mim, porque eu tenho uma fala que eu falo quando eu faço a reunião de aplicação, que é a primeira call, né? Eu falo assim: deixa eu escutar a sua necessidade para saber se está na minha competência te ajudar. Porque se o que você precisa eu não souber te ajudar, eu vou te indicar alguém que faça e que possa. Mas eu não vou te enganar vendendo para você uma coisa que eu não posso entregar. Então, essa verdade hoje precisa muito, porque as pessoas elas querem comprar de pessoas de verdade. Mesmo com a tecnologia, vínculos reais continuam sendo um diferencial. Vamos avançar. E a presença humana e a conexão nunca podem ser esquecidas no digital. Ok? E para encerrar com vocês, algo que mexe muito comigo e fala muito forte no meu coração, é que a Bíblia fala de uma parábola de talentos. E eu li aquilo e eu achava muito mal aquele... A Bíblia compara com Deus, né? Um senhor que viajou e deixou talentos. Para um ele entregou 1, para outro ele entregou 2 e para outro ele entregou 5. E quando ele voltou, o que tinha 2 multiplicou para 4, o que tinha 5 multiplicou para 10. E o que tinha 1, enterrou. E disse assim: é que o Senhor é mau, o Senhor é duro. Eu fiquei com medo de estragar, então eu te devolvi. E aquele senhor fala assim: servo mau, pega o dele e dá para quem tem 10. E aí ele fala assim, que ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem, olha que coisa, até o que tem será tirado. E eu sempre falei assim: Deus, bem ruim aqui, né? O senhor está bem injusto, porque o pobrezinho aqui, ó, ele não gastou suas coisas, ele te devolveu, Deus. O senhor não precisava ser tão ignorante com essa pessoa. E aí eu entendi que no começo da parábola está dizendo assim, que Deus deu para cada um segundo a sua capacidade. Quando Deus te dá a capacidade de 10 e para 20, você tem que fazer.
Quando Deus te dá capacidade de 20 ir para 40, de 100 ir para 500, de 500 ir para 1 milhão, ir para 2, ir para 3, você precisa multiplicar isso, porque Deus te deu de acordo com a tua capacidade. E se você não fizer, você está sendo negligente. E o mais extraordinário é que quando a gente multiplica, Ele convida a gente para ser sócio dele. Porque Ele fala assim, servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Vem para cá que agora nós somos sócios. Então, que a gente possa guardar isso. E como eu disse para Deus que eu ia falar e eu ia cantar, eu só quero que você não se esqueça dessa canção. E ela fala assim, ó. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Vendo entre nós. Meu Deus, este é quem tu és. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. O que você não sabe e não vê, Ele está no controle e Ele vai cuidar de você sempre. Obrigado.